Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, nós vamos falar, olha aqui que coisa mais linda. Nós vamos falar um pouquinho sobre a érica japonesa, é uma das plantas mais solicitadas nos canais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados, né, de ter a érica japonesa. E a gente vai fazer também o seguinte, eu vou ensinar vocês como fazer uma mudinha através de um galhinho da érica japonesa. Se tiver interesse, então fica aqui que nós já vamos começar a falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Antes da gente iniciar, gente, já vou pedir para você deixar o seu joinha aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que aí você não vai perder nenhuma novidade. E ativa o sininho também, isso ajuda muito o nosso canal. Para quem não conhece, gente, a érica japonesa é uma planta ornamental, popular por suas flores bem delicadas. Eu no início sacudi porque ela, na época que a floração já está bem desenvolvida, ela começa, parece uma neve. E ela é uma planta bem delicada, né, gente? Como vocês podem ver, olha só que maravilha. Existe a érica japonesa branca e existe a érica japonesa, eu acho que é meio que um tom de rosa, mas muita gente fala que é um tom de vermelho. E ela é lindíssima. Inclusive, eu tenho nos meus canais, já mostrei as duas em outras redes sociais. Primeiro a gente vai falar o que, gente? Sobre a luminosidade da érica japonesa. A minha érica japonesa, né, se vocês estão vendo aqui, ela fica no meu jardim e ela pega bastante luminosidade. Ela prefere que seja um pouco indireta, ou seja, eu já tive outras mudinhas de érica japonesa e reparei que o sol forte, gente, acaba queimando um pouco tanto a floração quanto as folhas. Como vocês podem ver, são mini folhinhas e olha a delicadeza dessa floração. Ó. Aqui ela já está se perdendo a floração, então aparecem mini florações. Deixa eu só mostrar uma maior aqui. Ela começa a ficar mais murchinha e queimadinha nas pontas. Então, onde eu deixo a minha érica japonesa? Eu deixo ela no meu jardim, de preferência num ambiente que ela pegue bastante luminosidade e também, gente, ela pega o sol antes do meio-dia, tipo o sol da manhã. Ali umas 11 horas da manhã, mais ou menos, ela já não pega mais sol. Você pode deixar a sua érica japonesa também pegando sol, por exemplo, o sol do fim do dia, o sol do fim de tarde. Olha que galho mais bonito. Ó, e toda vez que eu sacudo aqui, as folhas vão caindo. Vamos falar sobre solo. O solo precisa ser bem drenado e também de preferência ácido. Ácido entre 5 a 6,5 mais ou menos, que é rico em matéria orgânica. E eu ainda vou dar dica para vocês de como vocês vão deixar o solo da érica japonesa de vocês bem ácido. Então fica aí que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente consegue deixar esse solo bem ácido. Para regar a érica japonesa, gente, eu tenho percebido nos últimos tempos que a érica japonesa, o solo dela precisa estar bem úmido. Inclusive, ó, como vocês podem ver, eu ainda não molhei a érica japonesa, então eu tenho que molhar ela. Eu molho todos os dias, mas antes de molhar, eu vou me certificar de que o solo realmente ele tá seco, não tá molhado. Por quê? Eu reparei, cultivando a érica japonesa, que se eu deixar o solo bem úmido, ela se desenvolve melhor, ela dá floração melhor. Se ele fica muito tempo seco, você corre o risco de você perder a sua érica japonesa. E eu acho que não é isso que a gente quer. Então, certifique de que a água está escoando, né? Certifique se não colocou algumas pedrinhas, colocou tem outras coisas que a gente pode colocar no vaso para que ele fique bem drenável, né? Ok, agora como é que a gente faz uma adubação na nossa érica japonesa? A gente já falou sobre o solo, luminosidade e as regas também. Eu normalmente utilizo, gente, na minha érica, humus de minhoca, mas você pode usar fertilizantes como adubo para as plantas acidófilas no início da primavera e também no início do verão. Evite fertilizantes muito rico no calcário, pois ele pode aumentar o pH do solo, ok? Referente às podas, gente, eu não faço a poda na minha érica japonesa, tá? Eu deixo do jeito que ela tá. Claro que você pode fazer a poda nela, se ela estiver crescendo muito, se desenvolvendo muito, com as folhinhas meio que desproporcionais. Você pode fazer, ó, é um avião, tá, gente? Mas eu vou continuar falando. Mas você pode fazer a poda dela deixando ela redonda ou deixando ela mais compridinha.
Então, depende muito de que você quer. Eu não faço. Se eu quiser tirar as flores, como vocês viram, é só sacudir, parece uma neve. Então, eu normalmente não faço a poda na minha érica japonesa, ok? Agora a gente vai falar sobre como a gente vai deixar o nosso solo, o pH do solo mais ácido. E depois a gente volta a falar sobre os cuidados da érica japonesa. Então vamos lá. Adição de matéria orgânica. A gente pode usar a turfa, tá? Se vocês não sabem, a turfa é turfa de musgo, tá? Ela é natural, naturalmente ácida, que também vai ajudar a regular o pH do solo. Se vocês não sabem, procura na floricultura porque tem. Outra coisa que a gente pode deixar também o pH composto de folhas de carvalho, porque as folhas de carvalho têm composição levemente ácidas e também pode acidificar, né, o solo da sua planta. Além disso, o que mais que a gente pode deixar, gente? Além da turfa, além do composto de folha de carvalho, casca de pinheiro também. A minha não tem nada porque eu controlo de outra coisa, tá? Casca de pinheiro. Usar as cascas de pinheiro como cobertura, você vai colocar, você vai, como é que você vai fazer? Você vai chegar e você vai colocar, opa, por cima lá do solo, as cascas de pinheiro, que ela é uma cobertura morta, incorporadas ao solo, ela também pode ajudar a baixar, por exemplo, o pH da sua érica japonesa. Entre outros, tá, gente? Eu vou deixar outros aqui na descrição do vídeo para que vocês não esqueçam e toda vez que vocês precisarem saber como é que vocês vão é, é, alterar o pH, tá escrito na descrição do vídeo. Bom, agora uma das coisas que eu acho que todo mundo. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, tava esperando. Como é que a gente faz uma mudinha da Érica japonesa? Então, muito bem. Deixa eu virar ela aqui. Ai, meu Deus, peraí. Ok. Gente, eu já fiz uma mudinha aqui. Tem algumas pessoas que vieram aqui em casa e olharam, não tinham conhecimento ainda da Érica japonesa. Eu já fiz e já deixei ela aqui nesse vasinho. Para você fazer a mudinha, você vai preparar um solo bem drenado, de tudo aquilo que a gente já falou, para você colocar essa mudinha aqui. O que a gente vai fazer? A gente precisa escolher, gente, da Érica japonesa, um caule bem lenhoso, porque é dele que a gente vai transformar uma nova muda. E um ambiente para deixarmos a nossa Érica japonesa, como eu vou dar de presente, eu fiz nesse vasinho provisório aqui, porque eu já não tenho mais vaso suficiente. Então eu já deixei a terra aqui, uma terrinha adubada, misturei, botei algumas pedrinhas embaixo e a gente vai fazer o corte e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então vamos escolher o caule, né, o galho bem lenhoso. Deixa eu ver aqui. De preferência que ele tenha alguns centímetros um pouco maior para que o nosso resultado dê sucesso. Vocês estão vendo? Ó, esse galho aqui, deixa eu ver se ele não tem. Ah, ele tem bastante floração, mas ele é um galho bem grande. Deixa eu pegar onde é que eu botei a tesoura. Ok. Então nós vamos fazer o corte desse galho aqui. Ai, ele espeta um pouco. Ah, eu cortei até com bastante floração. Ai, que pena, não tinha visto que ele estava cheio de floração. Mas não tem problema. Esse galho eu vou cortar mais ou menos em V, como vocês podem ver aqui, ó. Tudo que tem para baixo, ó, isso aqui, gente, infelizmente eu vou tirar. Toda a floração que tiver no galinho dessa érica, nós vamos cortar também. E se tiver floração pequenininha assim, ó, eu vou tirar a maior parte dos galinhos. Ó, vou tirar essa daqui também. Olha que delicadeza da floração. Como ela é linda. Vou tirar. Os botões eu também vou tirar. Por quê? Porque eu vou evitar de que esse galho aqui, ó, mande as últimas energias para essas florações ali. E a gente vai fazer o recorte de tudo que tem para baixo. Nós vamos retirar todas as folhas, todos os. Deixa eu largar esse aqui. Todas as folhas, todos os galinhos que a gente vai fazer a mudinha, a gente vai retirar e vai deixar um galho bem bonito. Isso aqui é o suficiente para a gente fazer
a nossa muda por galho. Ó, eu vou dar só mais, vou mostrar como que lateral, olha só. Que aqui ele vai começar a enraizar. E o que que eu vou fazer? Eu vou espetar ele, bem simples, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês quais são os cuidados agora que a gente tem que ter. Por quê? Porque o mesmo cuidado que a gente tem com a nossa planta, a gente precisa ter também com a nossa mudinha, né? Aperta bastante porque ele precisa. Eu tô apertando e ele tá saindo ali. Aperta bastante porque ele precisa ter bastante firmeza, ele não pode ficar capenga, ele precisa ficar firme nessa terra. E como é que a gente vai cuidar agora dessa mudinha, gente? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente vai ter com esse galinho. Eu já até gravei, mas ele acabou não pegando o som da voz, o microfone ficou mudinho. Ó, esse já é um galinho que eu já fiz a mudinha da Érica e esse foi o que nós fizemos juntos, tá? Então, o que a gente vai... O mesmo cuidado que a gente tem com a nossa planta mãe, com a planta principal que a gente tirou os galinhos, a gente vai ter o mesmo cuidado com ele. Por exemplo, se eu mantenho ela num lugar... se esse galinho que eu tirei, ele tava num lugar de sombra, só com luminosidade, eu vou manter ele no mesmo. Se ele pega sol da manhã, eu vou manter. Então, vai ser igual os cuidados da planta. Você vai certificar, mais ou menos de 6 a 8 semanas, você vai começar a ver que ele vai começar a enraizar. Por isso a importância, de repente, de você plantar num pote mais transparente. Então, você vai começar a identificar que ele vai começar a enraizar e ele vai aparecer aqui. Quando, né, que eu posso fazer o replante? A estaca, ela vai estar bem enraizada. Então, aqui eu já vou conseguir ver. Se você não conseguir ver, dá uma escavocadinha aqui que você vai ver, mas aguarda mais ou menos 8 semanas ou até mais, tá? Então, depois que você se certificar que ela tá bem fixa, que já prendeu, basicamente em quase todas as raízes, prendeu aqui na terra ao redor, aí você pode fazer o transplante. Cuidado na hora de transplantar. Você precisa certificar de que quando a gente troca uma planta de lugar, as raízes elas precisam estar separadas dessa terra para que elas continuem o crescimento, o desenvolvimento dela. Então, sempre que você for fazer o transplante de uma planta, pega as raízes, molha bem ela, dá uma mexida assim, uma escavocada, que você vai refazer o replante e vai dar tudo certo, né? Se quiser ter um cuidado 100%, coloca um pouquinho de canela, que tá tudo resolvido ali. Se de repente alguma raizinha acabou cortando, acabou, né, machucando, então a canela vai resolver esse problema. Então, na hora de fazer o replante, tem esse cuidado. Uma dica adicional sobre o replante da sua Érica japonesa, sobre a estaca, né? A proteção, você tem que dar uma olhada na proteção da sua estaca, manter ela protegida de vento. Por exemplo, aqui tem alguns dias que deu bastante frio, ou dependendo da região que você está de geada, então procura cuidar bastante da estaca que você acabou de fazer para que você tenha realmente sucesso. E paciência, gente, paciência, porque você fez uma estaca, ela não vai enraizar da noite para o dia, ela vai demorar um pouquinho. Então, tenha paciência, com bastante cuidado, com todos os cuidados que a gente deu da dica de cultivar a planta, você vai manter os mesmos cuidados para a sua mudinha também, ok? Bom, gente, nesse vídeo eu já me despeço de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa não tão esclarecida, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu sempre comento. Vou deixar tudo que a gente conversou na descrição do vídeo, caso você não se recorde, só olha lá na descrição. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!